Como lidar com um chefe perfeccionista? A gente tem aqui nossas experiências, né, de trabalhar já para chefes perfeccionistas. Eu, pelo menos, vejo que muitos, né, perfeccionistas acabam chegando rápido para cargos de chefia, liderança, né? Então, é algo comum para muitas pessoas lidar com pessoas assim, né? E para você, Bárbara, né? Opa, não apresentei também, falando nisso. Eu sou Leandro e a gente está aqui com a Bárbara, né? Nós dois vamos falar sobre esse tema. E queria chamar a Bárbara aqui para falar, né? Quais experiências você já teve com chefes perfeccionistas? Leandro, olha que interessante. Ao longo da minha vida, eu tive três chefes perfeccionistas, né? Na verdade, um nem era direto, não era um chefe direto, mas dois eram chefes diretos. E coisas em comum. Mudava a empresa, mudava até a cidade, mudava o estado e todos tinham em comum. Nunca nada estava bom. Nunca nada estava bom. Você, por mais que você se esforçasse. E aí é que está o problema, o nosso ruído de comunicação. Eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com elogio, não por ego, não é porque eu gosto de ter o ego inflado, mas existem algumas pessoas que quando você elogia, você está dando um norte para ela. Isso que você fez é bom, continue fazendo. E se a gente só recebe crítica, a sensação que tem é que nada está bom e a vontade é de deixar para lá. O perfeccionista não. Como o perfeccionista, o modo operandi dele já é chegar na empresa e já caçar o que está errado e o que tem que melhorar, e ele é assim com os outros e ele é assim com ele também. Então ele já chega caçando o que está errado. É uma coisa que está fora do lugar, é um procedimento que não era para fazer daquele jeito, é uma pessoa que chegou um minuto atrasada. Eu tive um chefe que a gente sabia quando ele estava bem, quando ele estava mal. Porque quando ele estava bem, ele era perfeccionista, mas quando ele estava mal, ele implicava com o jeito que o nosso colega jogava papel de chiclete no lixo. Ele implicava que tinha que estar mais bem dobrado. E uma coisa em comum que eu observei em duas empresas era a fixação por olhar na câmera, o que os funcionários estavam fazendo. De três chefes, dois eram assim. Por quê? Porque um deles não tinha câmera na empresa. Porque eu acho que se tivesse, ele ia olhar também. E fica olhando, olhando. E não é que não tem nada para fazer, tem muita coisa para o chefe fazer. Mas ele fica olhando, caçando o que estão fazendo de errado. E muitas vezes até interpreta errado. Às vezes o funcionário está fazendo corretamente, mas ele interpreta que está errado. Ou, por exemplo, um funcionário que fala muito, brinca muito, mas faz o trabalho direito. Para eles aquilo era um absurdo, a pessoa tinha que trabalhar séria para que não houvessem erros. Uhum. Então, isso em comum eu observei muito. Mas e você, Leandro? Me conta, você já teve algum chefe perfeccionista? Né, você falou que teve três, porque assim, gente, eu não sei nem contar direito, mas foi pelo menos uns cinco. Então, assim, foram muitos já na minha vida mesmo. Eu vejo que, de certa forma, eu até tive muitos chefes perfeccionistas porque eu fazia as coisas bem feitas, né? Então, eles gostavam, né? As pessoas gostavam no quanto eu buscava realmente fazer as coisas, né? Só que eu tenho, pelo menos, um problema que é assim, eu vou fazendo as coisas bem feitas, mas tem uma hora que eu não aguento mais. Tem uma hora, né? Eu tenho isso na minha personalidade, assim, tem uma hora que eu quero mudar, quero fazer uma coisa diferente, não consigo manter rotina por muito tempo, né? E os perfeccionistas geralmente eles gostam, né, de rotina, de manter padrões, né, fazer as coisas sempre, né, no mesmo tempo. Então, assim, eu via que qual que é a melhor forma de lidar, né? Pelo menos para mim, a melhor forma de lidar com um chefe perfeccionista é fazendo as coisas bem feitas, né? É isso que realmente fazia com que eles gostassem muito de mim, até subi muitas vezes cargos por conta disso. Mas o desafio é justamente você, né, conseguir manter essas rotinas, conseguir manter as coisas do jeito que eles querem, né? Então, muitas vezes eu tinha, né, tinha essas dificuldades porque esses chefes, eles têm um padrão realmente, né, de qualidade muito alto. E quando você alcança um padrão de qualidade, ele quer que você sobe mais.
E daí tem uma hora que você fala assim, "Meu, eu não aguento mais, não consigo subir mais. E ele tá querendo fazer você continuar subindo. Acho que meu primeiro chefe perfeccionista foi meu orientador na faculdade. E eu já fazia grupo de pesquisa e tal, então assim, eu tava na faculdade já, e daí eu lembro que fui ter aula com ele, né? Fui dar aula lá, e daí na minha prova ele me deu uma nota muito abaixo. Acho que ele me deu 8. Ele me deu 8, né? Não é tão baixo, mas eu tinha acertado tudo. E ele me deu 8. Daí ele veio falando pra mim que eu tirei 8 porque eu errei duas vírgulas no texto que eu Ah, escrevi. Ele me tirou 10 pontos de cada vírgula errada que eu coloquei no texto. Então, assim, é muito chato, né? Porque você vai, alcança um nível ali e o cara quer que você puxa mais. E daí você fala assim, pô, já tá injusto já, não dá. Tô fazendo aqui tudo na melhor forma possível e ainda a pessoa fala que tá ruim, né? No meu TCC mesmo, eu fiquei sabendo que a banca falou assim, meu, isso aqui tá quase uma dissertação de mestrado já, TCC da graduação. E ele tava querendo me reprovar. Então, assim, é muito pesado, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que você tem muito grande, que é sempre estar. Você sempre tem que estar melhorando, porque se você melhora, ele puxa a régua a mais. Se melhora, puxa a régua a mais. Você fica assim, eu não consigo chegar nesse nível que eles querem, né? e é, Mas isso. não, e é engraçado porque você falando, eu lembrei de uma coisa. Eles estão sempre querendo puxar a régua para cima, dependendo do perfil do funcionário. Como, por exemplo, eu não entendia, eu não estudava autoconhecimento, eu não estudava personalidades, enneagrama das personalidades, eu não estudava nada disso. Então, devido ao meu modo de enxergar o mundo, eu achava que nada do que eu fazia estava bom, porque o foco era sempre no que era para melhorar, o que que era para melhorar, o que que era para melhorar. E quando você fazia alguma coisa muito boa, imediatamente, igual você falou, eles puxavam a régua para cima, tinha que fazer melhor. A ponto de, em uma das empresas, eu pedir demissão. Não só por isso. Foi porque o chefe era perfeccionista. Estava acontecendo um monte de coisa. E junto a tudo isso, a sensação que eu tinha é que nada do que eu fazia estava bom, então era melhor eu me retirar e ir trabalhar num outro lugar. Então eu arrumei emprego em outro lugar, pedi demissão. E é engraçado porque no dia que eu fui conversar com esse chefe perfeccionista, foi só elogios, queria sentir minha falta, que não sei o quê. Aí depois eu mudei de cidade, ele entrou em contato comigo. Gente, eu não estou brincando, eu tenho a conversa aqui no WhatsApp. Ele me perguntou se eu, por acaso, estava tudo bem na cidade onde, né, para onde eu tinha me mudado, se eu tinha interesse em voltar, porque caso eu tivesse, ele tinha uma proposta para eu voltar para lá, porque a pessoa que estava no meu lugar, não sei o quê e tal, e que ele gostava do meu trabalho. Eu fiquei assim, gente, eu fiquei anos achando que ele não gostava do meu trabalho, porque era só crítica, era só crítica. Até eu entender, graças ao autoconhecimento, que é o modo operandi dele. Ele é assim até com ele. Eu Sim. tenho uma, eu tenho uma colega, ela não é nem assim, não foi minha chefe, não foi nada, é uma amiga. Eu tenho uma amiga que falou que ela é perfeccionista. Aham. Ela ficou em choque quando ela descobriu que as pessoas falavam mal dela no trabalho dela, pelas costas. Por quê? Porque criticam ela pelo fato dela ser muito perfeccionista, de tudo ela reclamar, tudo ela criticar, tudo ela querer muito perfeito, e chamam ela de chata, de lá vem a cri-cri, lá vem a que nada tá bom. E ela ficou magoada, ela falou, gente, mas você estava querendo melhorar o ambiente, para você Uhum. ver. Né? Acho que esse é o ponto importante, entender que é a forma dele ajudar, de certa forma. Ele vê assim, pô, eu tô buscando aqui que você sempre melhore, né? Que você sempre tenha uma versão melhor de si. Só, né? Só que a gente tem que entender que o jeito dele ser da vida, claro, né? Que ele também tem que trabalhar as questões dele, mas muitas vezes esse chefe crítico demais
ele tá só querendo realmente ajudar as pessoas a evoluírem. E claro, daí a gente tem que ter esse, pô, é pesado, mas será que eu consigo trazer isso de uma forma mais leve? E muitas vezes entender, né? Entender assim, opa, tá, eu tô fazendo o meu melhor. Não vou conseguir chegar nunca no nível que a pessoa quer, mas eu vou fazendo aqui a minha parte. Porque no fim das contas é isso, né? O teu chefe, ele queria você de volta, né? E assim, como os meus chefes, eu sei que eles gostavam muito do meu trabalho também. Então, assim, dá pra ver que existe essa coisa de assim, deles realmente não falam, mas eles reconhecem para dentro deles a nossa qualidade, né? Então, muitas vezes a gente tem que soltar um pouco mesmo, né, desse peso todo, dessa régua alta que eles têm, né? E falar assim, opa, vou melhorar aqui no meu tempo. Ele vai puxar mais do que eu posso, geralmente, mas eu vou fazer aqui no meu tempo, porque eu já sei que já provavelmente é melhor do que a maioria. Senão eu nem estaria aqui tão próximo desse chefe, né? Geralmente a gente não conseguiria ficar tão próximo de um chefe tão perfeccionista se a gente já não fizesse algo bem feito, né? Exatamente. E é até interessante, né, Leandro, sobre, bom, já que ele é assim, né, e nem todo mundo está disposto a estudar autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente chega em empresa, as pessoas estão ali agindo no automático e não sabem por que que elas são assim. E muitas vezes elas são assim porque elas querem o melhor ali para a empresa, né? O que eu vejo que funciona, por experiência própria, experiência prática, né? Tanto o que eu estudei quanto o que eu vivenciei na prática. O que que funciona com o chefe perfeccionista? Primeiro, você escutar ele, porque como você falou, ele está querendo, às vezes ele está te elogiando por dentro, mas por fora ele está ali te puxando para aumentar a régua. Escutar ele, porque chega uma hora que ninguém mais escuta. Já cansei de ver isso. O perfeccionista, ele tá ali, então tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. O fulano chegou um minuto atrasado, o fulano foi embora 2 minutos mais cedo, esse produto não tá bom, não sei o quê. Que chega uma hora que literalmente as pessoas estão ali na rotina e ninguém mais escuta, ninguém mais dá bola, ninguém mais dá nem atenção pro cara. Então, quando você escuta ele, você percebe que ele já dá uma apaziguada. Se você admitir que ele está certo, que realmente você fez um trabalho que poderia ter sido melhor, que realmente aquele ponto que ele mostrou está certo, tem que melhorar mesmo. Ele também já fica mais assim, calmo, ele já se acalma, já não fica com tanta raiva. Então, quando ele percebe que o que ele está falando está sendo absorvido, que a pessoa está aceitando, e mais do que isso, né? Que a pessoa vai pôr em prática, porque não é só escutar e depois fazer tudo ao contrário, eu Uhum, percebo que dá para lidar melhor com esse chefe. Quando sim. você percebe, quando ele percebe que você sabe que ele está falando para o seu bem. Até porque o chefe perfeccionista ele tem uma característica que a gente tem que ficar atento. Quando ele para de falar com você, para de te criticar, aí é a hora que você tem que ter medo. Porque aí é sinal que ele desistiu de você. E o próximo passo, sei lá qual que vai ser, né? Uhum, Então, enquanto ele estiver te puxando para cima, é porque ele gosta de você e quer o seu melhor. exatamente. Esse ponto é bem importante. É o que eu tava falando até, né? De se você tá próximo dele, né? É porque ele tá querendo te puxar pra cima. Se ele desistiu de você, aí já era. E eu tô pensando assim também. É importante a gente aprender o perfil das pessoas também pra gente aprender a escolher, né? Opa, que perfil de chefe eu quero comigo? E eu vejo que isso vai até acontecendo automaticamente. Como eu falei, assim, é importante a gente soltar a nossa própria autocrítica. É que uma coisa que eu percebi foi que quando eu soltei minha autocrítica, os chefes perfeccionistas foram diminuindo. Conforme eu fui soltando isso, começou a ter menos. Começou a ter menos chefes perfeccionistas, né? Então, até um tempo, agora eu sou autônomo, né? Não tem mesmo. Mas foi diminuindo mesmo. Então, é importante esse processo, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Eu saí de emprego e ia para o outro,
era outro perfeccionista, ia para outro. Então, assim, acho que existe um trabalho importante que a gente faz em nós, de opa, será que eles estão vindo tantos perfeccionistas assim porque eu sou perfeccionista também, em certo ponto, porque eu me critico demais e eu puxo demais a minha própria régua? Se for, né, eu preciso trabalhar isso em mim e aos poucos, né, com autoconhecimento aqui, escolhendo mais qual perfil de liderança, qual perfil de empresa, de trabalho combina mais comigo. Porque geralmente você vai entrar, esses chefes vão estar em quê? Empregos mais rotineiros, né, com qualidade, com regras muito bem definidas, né, com processos muito bem definidos. Então você vai entrar numa empresa, por dizer assim, taylorista, né? Para administração bem taylorista, assim, é aquilo lá que você tem que fazer. Então, provavelmente você, se você se incomoda demais e é pesado demais para você trabalhar com chefe perfeccionista, talvez não seja nem para você. E você está num lugar que não é o teu lugar. Então é importante também isso. Opa, se conheça, perceba qual que é o lugar que faz mais sentido para você, né? Para você começar a seguir um rumo que faz mais sentido, né? Sim, e eu sei que muitas pessoas não acreditam, e eu não estou falando de nada místico, esotérico, eu estou falando de realidade. Nada é por acaso. Você Uhum. falou bem, Leandro. Por que será que você está atraindo tanto chefe perfeccionista? No trabalho, no relacionamento amoroso, a gente atrai as pessoas por algum motivo. Não é pelo motivo X ou Y, é por algum motivo. E a gente tem que descobrir qual que é. Se a gente está sempre indo para um emprego onde tem um perfeccionista, alguma coisa tem. E talvez a pessoa pode responder assim: não, eu fui para o emprego que é o que tinha. Tá, ok, beleza. Vamos supor então que realmente era o que tinha. Mas se você tem um chefe perfeccionista, tem que aprender a lidar com ele, tem que aprender a entender por que que ele tem esse jeito que ele tem e não levar para o pessoal. Porque pessoas do meu perfil, por exemplo, antes de estudar autoconhecimento, leva tudo para o pessoal, tudo. E o chefe tipo um, o chefe perfeccionista, perdão, o chefe perfeccionista, ele é do jeito que ele é por algum motivo que não tem nada a ver com você, não tem a ver com se você tá de um jeito ou tá de outro, é o jeito dele, é o modo operandi dele. Em autoconhecimento, quando a gente está atendendo alguém, a gente sempre fala, né? Eu estou falando com você, eu não estou falando com o seu chefe, não é ele que está aqui na minha frente agora. Então, na hora que você for trabalhar, você precisa entender como que ele funciona e aceitar. Aceitar e também extrair o que ele tem de melhor. Porque, de novo, se você está atraindo muito chefe perfeccionista, alguma coisa tem. O que que você tem que aprender com ele? Então, aprenda com as pessoas e saiba lidar com elas, não levando pro pessoal, porque elas com certeza têm algo a agregar na sua vida. Sim. E eu vejo que você trouxe um elemento agora que eu vejo que é fundamental mesmo, compreender, né? Eu estava até lendo um livro que ele fala mais ou menos disso, né? Ele fala do jogo dos encontros, né? E quando você compreende a outra pessoa, parece que você, opa, você desbloqueia, você avança uma fase na vida, né? Eu vejo que é por esse caminho mesmo, você compreendeu aquele chefe, você compreendeu as dores que ele carrega, por que que ele é desse jeito, e você vai meio que se adequando que realmente, se surgiu aquela pessoa na tua vida, é porque você também tem que aprender com isso, né? Que parte minha tem que aprender com isso? Na hora que você compreende tudo isso, parece que você até se liberta, né? Opa, essa fase eu passei, agora vai vir outros perfis de pessoas para trabalhar outra coisa em mim, né? Então isso é muito interessante. E para isso eu vejo que é importante estudar, ter mais autoconhecimento. Eu vejo que aqui faz sentido até a gente falar do nosso curso de Enneagrama, né? Que ele já vai lançar. Talvez para quem assistiu o vídeo depois, o curso já vai estar aberto. Então, assim, entender o Enneagrama vai fazer você compreender coisas que eu, pelo menos por outros caminhos, não seria tão fácil, né? Até tem outras teorias, mas para mim o Enneagrama é que mais explica de uma forma profunda. Você vai entender assim, nossa, meu chefe é assim por conta disso.
Você vai compreender isso, né? Vai abrir essa porta da compreensão para a pessoa. E a pessoa vai conseguir lidar de forma mais leve com o chefe, porque vai entender a parte humana daquele chefe, né? Entender o que está ali por trás desse comportamento todo do chefe. E quanto mais ele compreende isso, ele vai compreendendo também em si. Opa, todo mundo tem uma parte perfeccionista, né? Opa, qual que é a parte perfeccionista em mim? Por que que eu também me critico tanto? Por que que eu quero sempre me corrigir tanto também? Então, eu vejo que esse curso nosso, né, de Enneagrama, ele vai trazer justamente essas chaves, né, para, nossa, conseguir compreender, conseguir desbloquear mais isso na minha vida e avançando, né? Exatamente. E a nossa ideia é aliar a prática com a teoria com a prática, porque é muito bom você saber a teoria, é muito importante, só que e aí? Né? Como é que eu lido então com o meu chefe perfeccionista? Como é que eu faço? Porque a princípio parece meio óbvio, né? Ah, ele é perfeccionista, então não vou chegar atrasado, vou usar o uniforme. Mas não é só isso, é você entender nuances do comportamento dele. É você entender como que ele está pensando, por que que ele agiu como agiu, por que que talvez você estava esperando uma coisa e aconteceu outra. Como agir quando ele está bem, como agir quando ele está mal, como que você pode fazer a convivência de vocês se tornar muito melhor. Se você quer que ele veja o seu trabalho, você está de olho numa promoção, seja de salário, seja de cargo, como que você mostra para ele que você é um bom profissional? Porque diferentes personalidades na chefia vão enxergar de formas diferentes. Então, Enneagrama é uma sabedoria. A gente está na era da informação, muita informação o tempo todo. A gente precisa parar um pouco e ir para o campo da sabedoria. Como que eu uso essas informações para o meu bem, para a minha rotina, para a minha vida? Como que eu lido com o meu chefe? Como que eu lido com a minha mãe no almoço de domingo? Como que eu lido com o marido se ele chega estressado do trabalho? Então, é para isso que serve o Enneagrama e eu e o Leandro vamos ajudar vocês a usar o Enneagrama da melhor forma possível no dia a dia de vocês. Com certeza. E, né, já aproveito para deixar esse recado aqui, né? Se você quer conhecer mais do Enneagrama, se você já até conhece um pouco, mas quer aprofundar na parte prática, aprender a lidar, né, com os diversos tipos de pessoas, com as relações, chefias, relacionamentos, amizades, o que seja, vem com a gente. O curso vai começar em setembro agora de 2023. Não sei que época você vai assistir isso. Então, talvez você assista, a escola já esteja aberta. Vai ter o link aqui da escola na descrição. Entra lá. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nesse vídeo a gente trouxe elementos que eu vejo assim são bem importantes, né? Eu acho que são os elementos principais para quem ainda não entende bem o Enneagrama, como lidar com o chefe perfeccionista. E na escola a gente vai aprofundar, porque você precisa entender realmente todos os mecanismos, que não dá para explicar no vídeo curto aqui. Todos os mecanismos, o que que existe nessa personalidade que faz a pessoa ser assim. E daí você compreendendo isso, fica fácil depois você entender também como lidar com ela. E a gente vai detalhar tudo isso lá na nossa escola. Então, eu chamo vocês para nossa escola. Venham, vocês vão gostar muito. E convido aqui a Bárbara também para fazer o convite para vocês. E gratidão. Acompanhe os próximos vídeos. Venham com a gente.